Estamos ao vivo, live pós-BJJ, e comecem os jogos. Estou falando de Balneário Camboriú, Santa Catarina, calor demais. E essa é a live que eu faço após o treinamento de Jiu-Jitsu. Então vamos lá, rapaziada, vamos pra cima, fala gringo, olha aí, licenciado na área. Aproveita para mandar essa live para quem você conhece. Eu falo sobre alguns pontos importantes do treinamento, técnica de combate e principalmente desenvolvimento pessoal, né? Afinal de contas, a gente treina para melhorar, não só como operador, como instrutor, mas como pessoas. E é bacana, né? Ontem eu estava dando uma aula pro pessoal da comunidade da Splendid Academy, falando sobre um estudo de caso. Olha aí, Esparta, Otávio de Armas também, nosso licenciado na área, vamos para cima. E fazendo uma abordagem sobre a parte científica, sobre a parte da psicologia comportamental, psicologia cognitiva, falando sobre a maneira como o cérebro, como o corpo funciona. Mas é interessante, porque vou conectar com a live de ontem que eu conversei sobre você ser obcecado pelas suas metas, sobre casamento e tudo mais. E isso se conecta muito com o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de combate. O nosso módulo evolutivo, ele acontece de uma maneira onde a espécie humana precisa sobreviver contra grandes predadores. E aí, obviamente, né, você tem algumas revoluções cognitivas, a maneira como a gente pensa, como interpreta o conhecimento, como adquire o conhecimento, mas principalmente como usa, como aplica isso. Então, em algum momento, alguém percebeu, lá nos nossos antepassados, que se ele tivesse uma lança que fosse muito pesada, ele não poderia lançar isso contra um predador. Ele teria que pegar essa lança pesada, se aproximar e espetar no predador. Só que ele teria uma única oportunidade para neutralizar essa ameaça. Porque se ele errasse o ataque com essa lança a curta distância, já que ela era pesada, ele se tornaria a presa. Então, lá atrás, o nosso antepassado, através da observação ou através da tentativa e erro, ele entendeu que uma lança, né, aquela lança que a gente vê pesada, ela teria que estar próxima, ele teria que estar próximo da ameaça para poder utilizar. E aí, obviamente, através da observação, ele entra num conceito na qual ele fala o seguinte: olha, essa lança não precisa ser tão pesada, ela pode ser uma lança leve, porque se for uma lança leve, uma lança um pouco menor, eu posso lançar ela, né? Posso jogar, arremesso. E se eu lançar e não acertar, eu corro. Agora, se eu lançar e acertar, eu neutralizo. Então ele entendeu que uma lança menos resistente, menos pesada, mais leve e de um comprimento menor, seria possível jogar ela na ameaça. E aí esse se torna um ponto importante na evolução do combate, na qual você não precisa mais se aproximar da sua ameaça, do seu predador, você pode lançar. E se der errado, você corre. Então, o nosso cérebro, ele vai aprendendo ao longo dos anos esse sistema evolutivo. E é onde eu quero chegar. Que os sistemas de defesa do homem e da mulher são diferentes. O homem, ele sempre vai buscar, ele sempre buscou lá atrás uma resposta física. Pela complexão física dele, pela capacidade de caça, pela capacidade de luta. A mulher não. A mulher lá atrás, nos primórdios, ela trabalhava com o status social. E aí chega no ponto dessa aula. Tem uma galera aí, né? E qual é o ponto? O ponto é que, diante disso, eu coloquei ontem uma live onde eu falei sobre ser obcecado, sobre correr atrás das suas metas, sobre não olhar pro lado, deixa que as pessoas falem. Mas vocês vão perceber que muitas pessoas vão falar, vão fazer fofoca, vão reclamar. E aí você vai falar assim: pô, por que o cara que deveria ter uma atitude de homem faz fofoca? Por que o cara que tem uma atitude de homem fala mal de outro? Porque a resposta dele não é uma resposta masculina, é uma resposta feminina dentro da escala evolutiva. Entenda o que eu vou falar, para você não surtar. Fazer fofoca é uma estratégia na evolução feminina, porque mina o status social. O homem não resolve com fofoca, mas o homem feminino sim.
E aí, para vocês entenderem o que eu tô falando, eu não estou dizendo que fofoca é coisa de mulher, não é isso. Eu estou falando que toda vez que você tenta falar algo sobre alguém para depreciá-lo ou diminuir o seu status social, você está dentro de uma escala evolutiva usando uma estratégia da mulher. Porque lá atrás a mulher ela não iria para o confronto, para o embate. Ela trabalhava dentro do que a gente chama de minar o status social. Porque ela não teria força para combater. Então quando você vê um amigo fofoqueiro, pô, meu amigo, eu tenho um amigo fofoqueiro, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí, você que está aí me ouvindo, cara, não estou entendendo nada disponível. Você tem um amigo que gosta de fazer fofoca, falar mal dos outros, criticar o tempo inteiro. Pois é, ali a gente tem um problema sério de autoestima. A gente tem um problema sério do cara entender qual é a posição dele no cenário. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso sistema evolutivo, ele nos traz para cenários positivos, afinal de contas sobrevivemos, como espécie humana, mas existe ali o ponto negativo. E ontem eu acabei batendo sobre isso na aula, que fala o seguinte: olha, infelizmente ou felizmente, o nosso cérebro ele foi feito para a resposta simples. Olha só, Ezequiel falou assim, ó, o dedo chega a coçar para digitar o nome dele. Então, Ezequiel, a gente tem muito amigo fofoqueiro, né? Amigo que fala mal dos outros. Ó, vamos pontuar alguns tópicos importantes. O cara que é fofoqueiro e fala mal dos outros, ele tem uma autoestima baixa. Tudo bem? Então ele faz isso para poder aumentar a sua própria autoestima falando mal dos outros. Então, como ele está no nível mais baixo, ele fala mal de alguém para reduzir essa pessoa e ele se sente como? Bem. Eu nunca vi um cara que está bem, falar mal de um cara que está abaixo dele. Não, pelo contrário, eu vejo o contrário. Você recebe críticas e ataques de quem está abaixo de você, tudo bem? Segundo, essa é uma ferramenta feminina dentro da escala evolutiva. Porque o homem, ele resolvia como? Na resposta física. Tudo bem? Ah, mas atualmente a gente vai responder na resposta física. Tudo bem, se você hoje, na era moderna, você, como homem, não responde de maneira física, na porrada, então você não responde. O que não faz sentido é você usar um recurso feminino para responder um outro homem, porque fica ridículo. Então a gente tem um problema hoje na sociedade, que é endêmico, que o cara ele precisa falar mal de outra pessoa. Por que eu estou linkando esses pontos? Porque ontem, durante a aula da comunidade Expandiu Academy, eu estava falando sobre resposta evolutiva, a hierarquia da resposta evolutiva, como é que o teu cérebro se comporta, sobre autoestresse, sobre compressão de tempo. E eu também fiz uma live ao meio-dia falando sobre, cara, as pessoas não estão dispostas a saber quanto você pagou para estar onde você está. Até porque elas não estão dispostas a pagar o preço. Elas não querem saber. Elas querem te criticar. E aí, quando a gente fala sobre as críticas, a gente precisa entender que todo mundo que te critica, ele faz isso porque ele não chegou onde você está, ou ele gostaria de estar onde você está. E que as críticas, que a fofoca, cara, não é um artifício, não é uma resposta masculina. Dentro da escala evolutiva. Então, entenda que quem fala mal de você, quem é fofoqueiro, tem baixa autoestima e busca minar a sua reputação dentro de uma esfera social, no seu trabalho, ciclo de amizades, naquilo que você faz, na própria internet. Então eu acho engraçado, cara, eu olho para aquilo ali, claro, eu vejo isso com um olhar de especialista, eu olho aquilo ali e falo, cara, o cara tá vindo pra internet, vou dar um exemplo, o cara tá vindo na internet falar mal de mim, cara, o cara tá usando uma arma, uma ferramenta feminina para me atacar, e aí pra mim pouco importa o que ele tá fazendo, certo? Então, cuidado com o amigo fofoqueiro, cuidado com o amigo que fala mal de todo mundo, cuidado com você que às vezes quer entrar nessa espiral para falar mal dos outros, porque também nós temos um viés que é muito mais fácil falar mal de alguém do que elogiar alguma pessoa. Você consegue falar mal de alguém durante um dia inteiro, mas você não consegue elogiar uma pessoa durante 5 minutos. Então, são pontos que a gente leva, e aí, fazendo um link com a parte do treinamento, é porque o nosso cérebro tem vieses, ele tem respostas, ele tem um direcionamento, ele tem vetores que nos levam a respostas automáticas, que você nem sequer se dá conta
que ela está existindo. Então você cria um viés, e esse viés cognitivo, ele faz com que o teu pensamento, a tua análise, ela seja conduzida para uma direção. Então muito cuidado, né? Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar ali e alguém recomendou esse canal para você, mas antes do cara recomendar esse canal, ele falou, olha, vai ver o cara lá, e o cara é muito bom, e ele fala sobre neurociência, e ele fala sobre o comportamento humano. A tua leitura vai ser positiva, você já vai começar ali ancorado numa referência positiva. Então o cara falou que era muito bom, a recomendação é muito bom, você confia nesse amigo. Quando ele recomenda esse perfil para você estudar, para você conhecer, você já vem de uma maneira positiva. Por outro lado, se o seu amigo, né, que tem aí um viés negativo com relação ao que eu falo, ele pode me criticar, e aí ele fala, ó, tem um cara lá que eu não gosto muito dele, que ele é babaca, assim, assim, assado, vai lá dar uma olhada. É quando você chega no perfil, você já chega com viés negativo, você já pensa, pô, o cara falou que é um babaca, você começa a me ver como um babaca. Estou usando um exemplo que é um clássico, né, que é um exemplo óbvio, mas existe uma categoria de vieses. Inclusive eu falei isso na aula de dezembro para a Academy. Existe uma categoria de vieses cognitivos, de direcionamentos, que o teu cérebro nem sequer sabe que está acontecendo. Então quando você está estudando, você vai ter um processo onde você busca o que a gente chama de viés de confirmação. Tá todo mundo tá achando que, porra, peraí, eu tenho que encontrar só isso aqui que eu penso que isso aqui é o certo. Não, cara, você tem que pensar em várias ideias diferentes. Fala aí, ó, Denilson de Portugal, fala, meu camarada, direto de Portugal. Ó, a gente já tem Brasil e Portugal, já tem 2 países, eu acho que o Esparta tava aí também. Temos a Argentina, olha aí, tem 3, né? Fala da onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês estão? Vocês estão assistindo essa live da onde? Eu tô aqui em Balneário, Santa Catarina, acabei de ser treino de jiu-jitsu. Cara, treinão, tá muito quente aqui. E agora, indo pra casa almoçar. Já fiz meu treinamento, já fiz força hoje, já fui pro Gil. E agora aproveito para dar uma olhada no material, ajustar as coisas da empresa. É isso. Cara, tá muito quente aqui no sul, velho. E aí a gente tá falando sobre isso, né? Sobre a maneira como o cérebro... Portugal, 17 horas. Pô, que legal, cara. Já são 17 horas aí, ó. Bacana. Aqui são 2 horas da tarde. Exatamente. Então quando eu falo pra vocês sobre alguns pontos, ó, Cidade de La Plata, Argentina, olha aí, Israel, caçador na área, ó, já tem Portugal, três países, Portugal, Argentina e Brasil. Marcelo, existe alguma forma de avanço e progressão em CQB, várias portas de um operador sozinho? Sim. Cara, isso é bem interessante, eu vou falar por quê. Eu vou dizer porque, ó, Criciúma, cara, quando eu comecei a trabalhar com o CQB para uma única pessoa, a gente começou isso em 2016 no Home Defense. E qual era o grande desafio? O grande desafio é como é que uma única pessoa consegue ganhar vários cômodos da casa. Então lá em 2016 eu comecei a treinar isso com os meus alunos, e o meu grande desafio como operador era como é que eu transfiro uma técnica de duplas ou de times para um único homem. E hoje o cerne do CQB-ETC, que acontece a primeira turma agora em março, lá em São Paulo, ele vai bater estratégias, técnicas para você ganhar várias portas sozinho ou várias portas em duplas. O que eu posso dizer para vocês, quanto menos pessoas na sala, mais difícil de combater. Então, eu tô sozinho numa casa, é difícil para mim ganhar corredor e várias portas. Eu estou em dupla, se torna um pouco mais fácil. Eu estou com um time com 4 operadores, porra, a facilidade aumenta ainda mais. Estou com 8 operadores, cara, a casa é minha, tudo bem? Mas existem várias técnicas e estratégias. Eu trabalho com isso desde 2016, né? Ninguém chegou antes que eu no Brasil. Eu fui o primeiro cara do Brasil a passar isso no cenário de Home Defense. Cara, foi um puta desafio, mas foi muita pesquisa, muito estudo para ver o que os caras faziam lá fora, para trabalhar essas estratégias, para pegar minha experiência pessoal e aplicar. Tem gente de Araranguá aqui, tem gente de Criciúma, olha aí, galera, caçador, bastante gente de Santa Catarina, hein? Legal, bastante gente de Santa Catarina. Então, sim, existe. Pode manda pergunta aqui. Eu gosto que vocês façam perguntas, pessoas. Tem que mandar as perguntas na caixinha quando eu abro, porque ali eu aproveito para tirar às vezes uma tarde inteira só para responder caixinhas. E sempre são perguntas bem inteligentes. Eu gosto quando a galera da Academy manda pergunta também. E é isso. A gente está preparando, pessoal, 3 aulas que vão acontecer no dia 3, 4 e 5 de fevereiro. São aulas online gratuitas. Vai acontecer
às 20 horas. Para você receber o link para participar dessas aulas, você tem que estar cadastrado. Eu deixei um link na bio para você se cadastrar e receber o link, beleza? Vai abrir a caixa hoje? Vamos lá, Denis. Qual caixa, meu Deus do céu? Que caixa que eu vou abrir, meu? Fala pra mim aí. Que caixa é essa? Vai abrir a caixa hoje. Eu não sei qual é a caixa, cara. Me ajuda aí. Eu tô aqui falando com vocês. A caixa de perguntas. Boa, desculpa, cara. Pois é, eu vou abrir a caixinha de perguntas pra vocês fazerem as perguntas. E aí vocês mandam ver. Mas assim, ó. Não adianta vocês me perguntarem assim, o que você acha da G2C? O que você acha de não sei o que? Não, cara, pergunta uma parada foda. Pergunta braba. Aquela pergunta que ninguém te responde em lugar nenhum. Tudo bem? Pô, o cara pergunta pra mim qual é a munição que eu uso, qual é a... Isso aí lá na academia o cara encontra. Faz aquela pergunta braba, aquela... Pô, aprendeu essa técnica aqui, o que você acha? Fala sobre isso aqui. O pessoal manda umas perguntas que são maneiras assim de responder. E, cara, eu me esforço pra entregar a melhor resposta pro cara aprender com aquilo que eu tô falando. Beleza? E com relação aos treinamentos presenciais, Pernil, como é que eu faço o treinamento presencial? Você vai mandar um direct, eu vou te mandar todas as informações. O pessoal faz inscrições, todo dia tem alguém pedindo informação e fazendo inscrição, todos os dias alguém me manda um direct. Cara, você vai olhar o calendário foi publicado, ou será publicado, dá uma olhadinha, foi publicado, o calendário foi publicado, olha o calendário, se organiza e vem pra linha. Cara, o cara que vem para a linha, ele tem uma experiência de treinamento tão fantástica que quando o cara sai, ele quer trocar equipamento, porra, ele quer continuar treinando, ele quer procurar continuar estudando, né? A grande maioria vai pra academy, galera da linha presencial. Cara, isso é se aperfeiçoar, é uma jornada. Quando eu falo que o treinamento é uma jornada, eu tô falando o seguinte, cara, não é que você vai treinar todo dia pelo resto da tua vida. Eu tô falando que você vai se organizar e vai se aprimorar no conhecimento e na parte técnica. Eu tô aqui, saí do jiu-jitsu agora. Vocês acham realmente que meu treino de jiu-jitsu ele se resume a só aquilo que eu faço no tatame, 1 hora por dia? Não. Porra, hoje de manhã tomei um café, fiz devocional, fui lá, dei uma estudadinha, fui olhar algumas posições, pô, fui pro treino agora, pô, tomei um sufoco, volto, tomo um cafezinho, dou mais uma olhadinha. O jiu-jitsu pra mim, por mais que ele seja o meu hobby e a minha terapia, entre aspas, cara, é algo que eu estudo. Ele não fica apenas na prática do tatame, beleza? Da mesma forma que eu estudo armas de fogo, claro que numa proporção de armas de fogo muito maior, eu estudo jiu-jitsu, beleza? Esse ano tem treinamento operacional, cara, a gente tá sem previsão de Europa ainda, Nilson, mas a gente tem vontade de ir sim. Marcelão, minha grande dificuldade aqui é avançar em CQB e muitas vezes a tomada de decisão. Você acha que o conhecimento técnico para esse avanço se torna automatizado? Cara, todo treinamento ele tem por objetivo tornar a tua resposta automática. Isso, num patamar mais científico, a gente chama de resposta intuitiva. Automatizar uma resposta é um patamar do treinamento motor. Quando você cria, né, um gesto motor, uma técnica, você aperfeiçoa ela ao ponto onde você não precisa pensar e se concentrar em cada ponto daquele movimento. Você só executa de maneira automática. A partir do momento que você faz isso, você transfere isso para a tua habilidade de combate, de forma que você reconhece um padrão e entrega uma resposta. Tudo bem? Isso que você está buscando, você vai encontrar em 2 lugares. Ou você vem para a linha treinar comigo presencial, ou você vai para a academy e lá você tem todo o conteúdo, todo o repertório, tanto técnico quanto prático para você implementar. Fechou? Esquece. Você não consegue aprender isso na internet, cara. É assim, ó, uma mentalidade que a gente deve trabalhar é esquecer que a internet te ensina algo. Ainda mais nessa fase do chat GPT, que todo mundo faz postzinho de chat GPT. Cara, eu já cansei de ver cara que pega post meu aqui e publica em outro lugar. Aí faz todo resumido, sem conexão nenhuma. Cara, esquece. Você não aprende nada na internet. Ah, eu vou pro Instagram. Não aprende nada no Instagram, não aprende. Cara, por mais que eu queira entregar algo pra vocês aqui no Instagram, nunca vai ser um conhecimento completo, porque eu não consigo aprofundar num vídeo de 30 segundos. Ontem eu dei uma aula de 1 hora. Cara, eu consegui pegar um tema e aprofundei. Tá ali, ó. Eu posso usar o recurso daquele tema para uma defesa num júri, que vai servir. Mas olha a profundidade do conhecimento daquele tema. Nem todo mundo tá preparado para aprender dessa maneira. A maioria só quer ver aqui postzinho de Instagram. Então, respondendo a tua pergunta, vai para a comunidade Desprendeu Academy, já clica no link da bio, assiste as 3 aulas, depois você entra na comunidade e aí você vai ver como o teu nível ele vai aumentar de forma exponencial, cara. Nunca mais você sai, viu? Ó, oi professor,
Se mora perto, iria aí na minha consagração sobre a Lise com os meus padrinhos na igreja. Olha aí, Rosana. Parabéns, viu? Parabéns. Amém. Consagração de evangelização. Levar a palavra a Deus e eu serei a bênção. Consagração é se tornar um evangelista, né? Evangelista. Muito legal isso aí, Rosana. Muito bacana mesmo. A Liz deve começar agora um trabalho voluntário na igreja na próxima semana. A gente tá com vários projetos para esse ano e um deles a Liz quer fazer esse trabalho voluntário. Legal demais. Bom, moçada, um beijão no coração. Acho que vai cair uma tempestade aqui em Balneário agora, hein? Um beijão no coração. Eu vou deixar essa live salva. Se você quer participar das 3 aulas que vão acontecer online gratuitas no dia 3, 4 e 5 de fevereiro às 20 horas, eu vou pedir, você vai clicar no link que está na bio, fazer a sua inscrição gratuita para que você possa receber os links das aulas e participar dessas 3 aulas. Já anota na agenda 3, 4 e 5. Beleza? De fevereiro às 20 horas. Porra. Siqueira, tamo junto, meu irmão. Já clica no link, quero te ver nessas 3 aulas de CQB com pistola que vão acontecer, são gratuitas e online. Ali serão 3 aulas preparatórias para quem vai entrar na Academy. Siqueira, já aproveita, já pega esse conhecimento, já aplica e é isso aí. Pessoal, vamos pra cima, um beijão no coração e valeu. Os